Salve, salve, futuro policial civil de São Paulo! O nosso aulão de hoje é exclusivo para esse concurso. Lembrando que já está disponível lá no nosso site cienciaexata.com o nosso curso exclusivo para a PC-SP. Acesse agora, o link está na descrição do vídeo. Na nossa aula de hoje, trago resolução de questões retiradas da última prova aplicada pela VUNESP para o concurso da Polícia Civil de São Paulo. E também trago questões de nível superior retiradas das últimas provas, isso mesmo, das provas aplicadas em 2022 pela VUNESP, para você compreender o sistema de cobrança dessa banca. Vamos à nossa aula. Salve, salve, concursando! Futuro policial civil de São Paulo. Observe o comentário de um aluno nosso após realizar a prova para o concurso da PM de São Paulo. Mestre Mário, quero deixar aqui um elogio. Sua maneira de lecionar é incrível, de fácil compreensão. Prestei a prova PM São Paulo e praticamente gabaritei português. Foram vários alunos que quase gabaritaram português na prova PM São Paulo. Alunos dos nossos cursos VUNESP. Com certeza indicarei a todos os seus cursos. Parabéns! Então, você venha fazer parte da nossa turma e vamos gabaritar português na prova da Polícia Civil de São Paulo. Vamos lá! Então, concursando, utilize a metodologia de parar o vídeo, resolver a questão e, posteriormente, assistir a minha correção. Tem dúvidas? Lembre-se de deixá-las nos comentários que vou interagir por lá com você. A primeira questão está contemplando pontuação. Questão retirada de uma prova aplicada para a Polícia Civil de São Paulo. Qual é a alternativa correta? Vamos lá! Então, concursando, lembrando que temos um curso exclusivo para este concurso da Polícia Civil de São Paulo, para os cargos de escrivão e investigador. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. Agora vamos à resolução da nossa questão contemplando pontuação. Se tem pontuação, a primeira coisa de que você vai se lembrar é do SBC e também da SUVECA. Observe a primeira frase. O investimento em redução da evasão escolar e as políticas voltadas para os jovens, de fato, são importantes. Será que essas vírgulas aqui deveriam estar? Será que estão corretas, que é o que pede o enunciado da questão? Vamos ver um pouquinho sobre vírgula agora. É clássico isso daqui. Primeira coisa, pegou a sua prova da VUNESP, o que você vai fazer? Você vai se lembrar de que não pode usar a vírgula para separar o sujeito do verbo. O homem é bom. Não pode ter vírgula entre o sujeito. É o que eu brinco sempre. Se você não quer o SPC, você também não quer o SVC. Ou seja, você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. O homem é bom. Então, não vai ter vírgula porque entre o sujeito e o verbo de ligação, neste caso, não há vírgula. Eu creio, aqui eu tenho o verbo transitivo indireto. Quem crer, crê em alguém, não é isso? Ou em algo. Então, aqui eu tenho o complemento. Não vou separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. O que mais as bancas cobram também? Quando usar a vírgula? Aí você vai se lembrar de que SUVECA. E o que é a SUVECA? É a ordem direta das frases, o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vier intercalado ou que ele não estiver no final da frase, pode ser que esteja no início, virá separado por vírgula. A VUNESP não cobra se ele é de longa ou curta extensão. Então, não se preocupe com isso. Então, nós usamos a vírgula para separar o aposto. Aposto explicativo, por exemplo, João. Quem era João? Meu aluno. Então, neste caso, eu tenho um aposto explicativo, ele virá separado por vírgula. Agora vamos à SUVECA. Observe a ordem direta das frases. As pessoas, aqui eu tenho o quê? O sujeito. Aqui objetivam o verbo, o quê? Os próprios interesses. Neste caso aqui,
eu tenho o complemento, não é isso? Que nesse caso é um objeto direto. Então, se houver que faltou o a ordem direta ficaria assim. As pessoas objetivam os próprios interesses muitas vezes. Então, quando esse que é de adjunto adverbial, ele vier fora da ordem suveca, ele virá separado por vírgula. Observe só. Então, as pessoas, muitas vezes, as pessoas, ao longo do tempo, objetivam os próprios interesses. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial, neste caso intercalado. Quando for antecipado, ele virá no início da frase. Observe. Quando ela chegou, o homem já havia saído. Neste caso aqui eu tenho o quê? Oração subordinada adverbial. Quando essa oração subordinada adverbial vier antes da oração principal, ela virá separada por vírgula, correto? Ah, mestre, aqui não seria um adjunto adverbial? A mesma coisa, também exerce uma função de adjunto adverbial que está expressando a circunstância de que tempo, pode ser modo, lugar, dúvida, negação. Então, quando essa oração subordinada vier antes da principal, ela virá separada por vírgula. Por quê? Porque aqui eu tenho um adjunto adverbial. Então, concursando, tem questão sobre pontuação da VUNESP e é vírgula, você vai se lembrar de quê? SVC e SUVECA. Assim você vai conseguir gabaritar a questão. Voltando, então vamos ver qual está correta. O investimento em redução da evasão escolar e as políticas voltadas para os jovens são importantes. Aí você já observe aqui. Olha aqui. O investimento e as políticas. Aqui eu tenho o sujeito, aqui eu tenho o verbo. Elas são o quê? Importantes. Aqui nós temos um complemento. Cadê o a? Então, aqui nós só temos SUVEC. Aqui a gente já identificou o a. Olha aqui, são de fato, são verdadeiramente. Então, aqui eu tenho o a de quê? Adjunto adverbial. Está afirmando, não é isso? Então, esse adjunto adverbial que veio intercalado, ele está entre o quê? Entre o sujeito e o verbo, ele virá separado por vírgulas. Então, aqui, a alternativa A está correta. Fique claro que tal correção de rumo não corresponde à complacência como se pode pensar. Fique claro que tal tem algum motivo para esta vírgula estar aqui? Não, nós não usaremos uma vírgula aqui. Fique claro que tal correção de rumo não corresponde à complacência. Aí eu falei com você ainda há pouco, concursando, sobre o SVC. Aí você vem aqui, identifica o verbo e faz a pergunta. O que não corresponde à complacência? Aí você já vai observar aqui o quê? Tal correção de rumo. Tal correção de rumo é o sujeito, não é isso? Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Então, fique claro que tal correção de rumo não corresponde à complacência, como se pode pensar, conforme se pode pensar. Neste caso aqui, a vírgula é facultativa. Quando aparecer uma oração subordinada adverbial, depois da oração principal, que ela estiver no final da frase, a vírgula é facultativa. E se ela viesse antes? Como se pode pensar, vírgula, fique claro que tal correção não corresponde à complacência. Aí a vírgula era obrigatória, como acabei de explicar, porque aí eu teria um adjunto adverbial deslocado para o início da frase. Mas aqui você já eliminaria essa alternativa, lembrando-se de que? Do SVC, porque entre o sujeito e o verbo há uma vírgula e não pode. O jornal há anos vem mantendo. Aí você já identifica a locução verbal e faz a pergunta. O que vem mantendo? O jornal. O jornal aqui é o sujeito. Vem mantendo é o quê? O verbo. Entre o SVC não pode ter vírgula, então já descarto a alternativa C. Como ela ficaria correta? O jornal há anos, esse há anos aqui é o quê? Um adjunto adverbial de tempo. Aí ele virá separado por vírgulas. Sempre que aparecer aqui entre o sujeito e o verbo uma vírgula, descarte. Se forem duas, aí está correto. Então, neste caso aqui, duas vírgulas. Vem mantendo posição. Qual a posição de quê? Aqui eu tenho um nome
um substantivo. Sempre que aparecer um substantivo e depois dele vai ter que seja um complemento nominal ou uma adjunta adnominal, não pode ser separado por vírgula. Posição, substantivo abstrato, posição, quem tem posição, posição de alguma coisa. Vem acompanhado de preposição, então aqui eu tenho um complemento nominal. Fique atento, a VUNESP põe muito isso daqui. O substantivo separa o substantivo por vírgula do adjunta adnominal e complemento nominal. Não pode. Posição ao resto da frase está correta. O Brasil está abrigando, atrás de Estados Unidos e China, a terceira maior população carcerária do mundo. O Brasil está abrigando. Quem está abrigando? O Brasil. Então, aqui eu tenho o sujeito, aqui eu tenho o verbo. Não tem vírgula, correto. Está abrigando o quê? Aí você vem aqui e faz a pergunta. O verbo, olha onde está o complemento. A terceira maior população carcerária do mundo. Objeto direto. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Entre o verbo e o complemento, esse objeto direto aqui é o complemento, não pode ter vírgula. Então, descarto também. O correto aqui seria o quê? O Brasil está abrigando, vírgula, atrás de Estados Unidos e China, a terceira maior população do mundo. Aqui o correto seriam duas vírgulas. Disse há pouco, se entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento tiver uma vírgula, está errado. O correto são duas. Então, o Brasil está abrigando a terceira maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos e China. Então, aqui você viu que este termo está deslocado. Se ele está intercalado, neste caso, entre o verbo e o complemento, virá separado por duas vírgulas, por uma não. A certeza da punição é o principal fator de dissuasão. Aí você já vem aqui. O é um verbo. A certeza da punição é o sujeito. Não separo por vírgula o sujeito do verbo. É o principal fator de dissuasão. Esta vírgula está correta. E não, aqui não vou usar esta vírgula depois de não. Poderia ser substituído, por exemplo. É o principal fator de dissuasão, mas não o rigor ou o tamanho da pena. Não vou usar esta vírgula depois das conjunções adversativas, se eu substituísse, por exemplo, por mas, somente quando for uma expressão intercalada, que não é o caso. Mas aqui você já conseguiria eliminar essa alternativa observando o SVC. Próxima questão contemplando crase e também regência. Vamos ver se você vai gabaritá-la. Pare o vídeo e vamos ver se você vai achar, localizar a alternativa correta. Vamos lá. Então vamos marcar a alternativa correta no que se refere ao emprego dos elementos destacados. Se tem duas possibilidades, crase e regência, comece pela crase. Observe só. Eu não uso crase antes de quê? Antes de verbo. Já venho aqui e descarto a primeira alternativa. Eu falo a respeito ou o respeito. O respeito é palavra masculina. Não uso crase também antes de palavras no masculino. Aí você já eliminou as alternativas. Precisamos ver agora o próximo aqui que está contemplando o quê? Regência. Se tem regência, é um assunto mais complexo um pouco. Observe só, e a VUNESP cobra muito dessa forma. Após denunciar o sargento, o tenente chegou a ser chamado de linguarudo, xingamento do qual não se chateou. Aqui nós temos o verbo chatear-se, não é isso? Quem se chateia de alguma coisa ou com alguma coisa. Ele se chateou com o resultado, então chatear-se com. Aqui ele usou a preposição de, então está errado, o correto seria com o qual não se chateou. É muito importante isso daqui porque você vai identificar, a VUNESP cobra muito quando contempla a regência, você vai identificar o verbo e vai ver este verbo pede preposição, e se pede preposição, qual a preposição exigida por aquele verbo. Eu sempre trago este exemplo. Este é o livro que gosto. Esta frase está correta? De acordo com a norma padrão? Não. Por quê? Observe aqui. Aqui eu tenho um pronome relativo. Ele vai retomar o termo anterior, livro. Ok. E agora, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o correto seria o quê? Este é o livro de que gosto. Por quê?
O verbo gostar exige a preposição de, essa preposição virá antes do pronome relativo. Observe aqui, vamos ver se você compreendeu o que eu disse. O tenente alegou de que estava cumprindo ordens. Ele alegou o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não pede preposição. O tenente alegou que estava cumprindo ordens. O tenente foi advertido a não fazer, observe aqui, não é palavra masculina, não é isso? E depois eu ainda tenho um verbo, não uso crase. Só com crase você consegue basicamente gabaritar a questão. Observe aqui, aqui tem crase, aqui também tem crase. Já vou descartar também a alternativa é porque eu não uso crase antes dos pronomes pessoais. Muita gente acha que sim. A VUNESP também cobra muito crase antes dos pronomes indefinidos. Todas, por exemplo, certa, quem, alguém, alguma. Não uso crase antes dos pronomes indefinidos e nem antes dos pronomes pessoais. Vamos ver agora o porquê de aqui estar correto ou não. O tenente foi advertido a não fazer menção aos hábitos alimentares do sargento, aos quais não são nada saudáveis. Tem alguma expressão, alguma palavra aqui que exige a preposição a? Não. Se não exige a preposição a, então não pode ter aqui, o correto ficaria o dos hábitos alimentares, os quais não são saudáveis. Se pode substituir por que? Olha aqui, os hábitos alimentares do sargento que não são saudáveis. Pode substituir por quê? Substitui por os quais. Para você usar a preposição aqui, algum termo posterior tem de exigi-la. Se tem o a aqui, qual é o termo que exige? Os hábitos alimentares do sargento, a que o tenente fez menção. Se você faz menção a alguma coisa. Esta preposição exigida pelo substantivo menção, ela vem para antes do pronome relativo. Por isso que aqui está correto, porque ele fez menção aos hábitos. Então, vai exigir a preposição a. Não parecem interessar. Se interessa, interessa a alguma coisa, mas o a de segurança, a com acento indicativo de crase. Não interessam ao ato. Deu ao antes palavra masculina, você usará a com acento indicativo de crase antes de palavras no feminino. Letra D correta. A segurança interna, departamento, o qual foi encaminhada, ok. Ela foi encaminhada delegacia? Não. Ela foi encaminhada à delegacia. Por quê? Este verbo encaminhada vai exigir a preposição a. Se ele exige a preposição a, ela virá antes do pronome relativo. Então, é ao qual foi encaminhada a denúncia sobre o sargento. Bem interessante essa questão, contemplando o quê? Regência e crase. Obviamente, você vai gabaritar a questão apenas com crase, mas na sua próxima prova pode ser que tenha regência pura. Próxima questão está contemplando conjunção. Observe só, se tem conjunção, a VUNESP já traz. Você precisa observar o sentido e também a ideia que ela estabelece. Assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado na passagem. Apesar dos sinais de recuperação, o número de brasileiros endividados chegou a 61,7 milhões em fevereiro passado. Em consonância com a norma padrão de concordância e preservando o sentido, observe só que a conjunção que o inicia imprime no contexto. Duas situações, concordância e também conjunção. Caro concursando, a VUNESP, as demais bancas também, elas contemplam conjunção. Você precisa observar o sentido. Se você encontrar, por exemplo, a conjunção e, ela pode expressar uma ideia de adição, como na maioria das vezes, mas ela pode expressar também uma ideia de oposição. Aí você encontra o e lá, já sei que é adição. O examinador já vem e coloca adição na primeira alternativa, mas naquele contexto ela pode expressar uma ideia de oposição também. Muita atenção. Vamos compreender então aqui, neste caso, primeiro, concordância. Porque é mais fácil, vamos ver? Contanto que existam sinais. Então, sinais, sujeito no plural, verbo no plural. Então, aqui está correto. Sinais existem. Embora haja sinais, aqui eu tenho o verbo haver. Primeira coisa,
vem e escreva existir, o verbo haver pode substituir por existir, ele será impessoal, que quer dizer que ele será usado sempre no singular, na terceira pessoa do singular. Observe só. Então, embora haja sinais de recuperação, então, embora existam sinais, aqui também está correto. Como existem sinais? Não, eu falo o quê? Sinais existem, como já vi na alternativa A. Ainda que hajam sinais? Não, ainda que haja sinais. Por quê? Aqui é o verbo haver, que está no sentido de existir, acontecer, ele é impessoal, sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, o correto seria ainda que haja. Desde que haja sinais também está correto. Com concordância, eu eliminei duas alternativas. Agora precisamos compreender conjunção. Qual é o sentido estabelecido por essa conjunção? Observe só. Apesar dos sinais de recuperação da economia, o número de brasileiros endividados aumentou. Vamos simplificar assim. Ok. Então, aqui eu tenho a oração principal. E aqui eu vou ter o quê? Uma oração subordinada, adverbial, que vai expressar uma circunstância de alguma coisa que veremos. E agora, é um adverbial o quê? Ela é um adverbial concessiva. Concessiva, que vai expressar uma ideia de concessão. O que é uma oração subordinada, adverbial, concessiva? A VUNESP cobra muito essa conjunção aqui, o embora. Vou explicar agora um pouco sobre as orações subordinadas adverbiais concessivas. Observe. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote. Imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó, ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora, já vou colocar aqui. Ela indica um fato concessiva, indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok, então oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas, dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração, colocar aqui, na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi, então. É um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu, embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, oração principal. Ele conseguiu.
Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Então, concursando, agora que você já compreendeu o que é uma oração subordinada adverbial concessiva, vamos resolver a questão. Vamos observar se realmente tem um sentido de concessão? Então, aqui nós temos a oração principal e temos a concessiva. Você vai observar o quê? Que ela é uma ideia contrária, uma ideia oposta. Vou colocar aqui, ó. É uma ideia oposta à da oração principal, mas não impede de acontecer. Então, primeiro, nós temos a recuperação da economia e nós temos o número que aumentou de endividados. Agora, o número de endividados aumentou ou não? Ele aumentou. Então, neste caso aqui, esta ação, ela ocorreu. A ação ocorreu. Então, a concessiva é isso, é uma ideia oposta da oração principal. Então, nós temos o número de endividados aumentando e a economia recuperando. É uma ideia oposta. Se a economia recupera, aumenta o número de empregos, por exemplo, e o número de endividados vai diminuir, mas aqui não diminuiu. Então, oração contrária, oposta da principal, e não impede aquela ação da oração principal de acontecer, ou seja, o número de endividados continuou aumentando mesmo com a recuperação da economia. Em síntese, concessiva, ideia oposta da oração principal, mas não impede aquela ideia da oração principal de acontecer, ou seja, o número de endividados aumentou mesmo tendo a recuperação da economia. Então vamos ver onde tem uma ideia de concessão? Contanto que existam sinais de recuperação da economia, contanto que eu poderia substituir por desde que. Desde que aqui expressa uma ideia, irei à festa desde que eu tenha dinheiro. Caso eu tenha, se eu tiver, então eu já sei. Neste caso aqui está expressando uma ideia de condição. Alternativa B. Embora haja sinais de recuperação da economia. Ok. Embora é uma concessiva, sim. Então, aqui expressa uma ideia de concessão. Observe só. Embora haja sinais de recuperação da economia, o número de brasileiros endividados chegou a 61 milhões. Então, mesmo havendo a recuperação, o número aumentou. Então, aqui, ideia oposta da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Ou seja, mesmo com a economia se recuperando, o número de endividados aumentou. Já vimos que a alternativa C e D não podem ser por causa da regra de concordância, desde que eu já sei que pode ser substituído por se, caso haja sinais de recuperação. Se, caso, contanto que, desde que, expressam a ideia de condição e eu preciso de uma ideia de concessão. Descarto assim, a alternativa E também. A alternativa que apresenta concordância de acordo com a norma padrão é: caro concursando, tem concordância? Lembre-se de que? Do verbo haver no sentido de existir e também da regra máxima. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Pare o vídeo, vamos ver se você vai gabaritar esta questão. Agora que você já parou, resolveu, vamos à nossa resolução. Tem concordância? Primeira coisa, lembre-se de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Existem muitas pessoas ou existem muitas pessoas? Existem muitas pessoas nessa cidade. Ou seja, muitas pessoas existem nessa cidade. Então, aqui eu tenho o quê? O sujeito e aqui eu tenho o verbo. Se o sujeito está no plural, o verbo obrigatoriamente estará no plural. Por quê? O verbo concorda com o sujeito em número, singular ou plural, e pessoa, que são as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa. Voltando à questão, vamos ver a alternativa A. Menos de 70 milhões de brasileiros se põem entre os endividados. E agora? Primeira coisa, tem concordância verbal? Circule o verbo e faça a pergunta. Quem se põe entre os endividados?
menos de 70 milhões de brasileiros. Aqui eu tenho o sujeito, não é isso? Ela está correta ou não? Neste caso aqui, menos de 70 milhões se põe ou o correto seria se põe? Correto aqui, o verbo deveria estar no plural? Será que sim ou não? Observe o que diz a regra. Quando o sujeito é precedido por expressões que indicam quantidade aproximada, cerca de, mais de, menos de, o verbo vai concordar com o número que vem depois. Observe aqui, vai concordar com o numeral. Então, cerca de 10 pessoas saíram. Mais de um aluno, olha aqui o numeral 1, chegou. Então, tem essas expressões que indicam quantidades aproximadas, o verbo concorda com o numeral que vem depois delas. Então, mais de um aluno chegou, aqui eu trouxe outro exemplo também. Mais de um aluno abraçaram-se. Quando aparecer a expressão mais de um, o verbo fica no singular, como está aqui. Agora, se ela indicar reciprocidade, o verbo vai para o plural, porque aqui são duas pessoas, observe. Mais de um aluno abraçaram-se. Um abraçou o outro abraçou o um. Então, aqui está correto porque indicou reciprocidade. Então, aqui nós estudamos as expressões que indicam quantidade aproximada. E temos também as expressões ou sujeitos partitivos. Observe aqui, partitivos vem de quê? De parte. Então, se indicar uma parte de, a maioria de, parte de, uma porção de, metade de, acompanhadas por substantivo, por nome, o verbo vai concordar com ela ou com o nome. A maior parte dos estudantes foi. Você quer dar ênfase à maior parte? Coloque o verbo no singular. Então, a maior parte, aqui o verbo está concordando com o quê? Com a expressão partitiva. E ele também pode concordar com o nome. As estudantes foram aprovadas. Então, aqui você entendeu? Expressão partitiva, VUNESP cobra muito, principalmente a maioria de. Se tem o verbo, pode concordar com ela ou com o nome que vem depois. E, neste caso aqui, você viu que o verbo pode ficar no singular ou no plural. Não confunda as expressões partitivas com as expressões que indicam quantidade aproximada. Se indicam quantidade aproximada, o verbo concorda com o numeral. Então, o correto aqui seria menos de 70 milhões, aqui eu tenho um sujeito no plural. Olha o numeral 70, põe. O correto seria 70 põe, descarta a alternativa A. Contabiliza-se 61 milhões. O que você vai observar? Quando tiver o se, que nós temos aqui nas alternativas B e D, este se é uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito. Vou explicar agora essas duas funções do se. O correto é vende ou vendem-se casas. Olhe o se aqui. O que eu disse? Quando aparecer o se, temos de saber partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Então, nós precisamos de saber. Trouxe aqui a explicação. O correto é vendem-se casas no plural. Por quê? Porque essa partícula, se ela é a passivadora do sujeito, sempre que você tiver o que as bancas mais cobram, verbo transitivo direto. Você tem o verbo transitivo direto, está acompanhado do se. Este se será uma partícula apassivadora. O que vai ocorrer? O verbo vai concordar com o sujeito paciente. É aquele sujeito que sofre a ação. Por quê? Esta frase ela está na voz passiva sintética. Vamos completar aqui, voz passiva sintética, não é isso? Então, muito importante você compreender dessa forma aqui. Agora, se o sujeito está no plural, o verbo também irá para o plural. O correto é o quê? Casas, eu falo casas é vendidas? Não. Se eu colocar na voz passiva analítica, eu vou dizer casas são vendidas. Então, quando tiver um verbo transitivo direto ou um verbo, vou colocar aqui, ou um verbo transitivo direto e indireto, o verbo vai concordar com o sujeito. Olha o sujeito aqui, ó, casas. Sujeito, como eu disse. Então, o correto aqui ficou o quê?
vendem-se casas. Sujeito no plural, verbo também no plural. E agora, necessita ou necessitam-se de empregados? Este verbo aqui, ele necessita de quê aqui? Você já consegue identificar o quê? A preposição. Se eu tenho um verbo acompanhado de preposição, então eu tenho o quê? Um verbo transitivo indireto. Vamos ver o que fala a regra. Necessita-se de empregados está correto. Por quê? Porque eu tenho um verbo transitivo indireto. Este se aqui, ele é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Para que ele seja índice de indeterminação do sujeito, eu tenho o quê? Um verbo intransitivo, um verbo de ligação ou um verbo transitivo indireto. O que as bancas mais cobram? Verbo transitivo indireto. Sempre que for um desses verbos, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, verbo na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque aqui eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. O sujeito é indeterminado. Então, empregados aqui, mesmo esse substantivo estando no plural, não é sujeito. Aqui eu tenho um complemento, correto? Então, lembre-se disso. Verbo transitivo indireto, ele não vai para o plural. Se for verbo transitivo direto, ele irá para o plural. Agora que você já compreendeu, então, primeira coisa, eles contabilizaram o que? Se é verbo transitivo direto, este se é uma partícula apassivadora, ou seja, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Como esse sujeito está no plural, o verbo obrigatoriamente estará no plural. Então, o correto seria o quê? Contabilizam-se. Por quê? O sujeito está no plural. Então, 60 milhões de endividados são contabilizados. Como o sujeito está no plural, o verbo no plural. O número de endividados já superam. Quando aparecer aqui o número de alguma coisa, o verbo vai concordar com o número. Este daqui é o núcleo do sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, o número já supera o de não devedores. A situação dos endividados é crítica. Trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Como eu disse, quando eu tenho um verbo transitivo indireto, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Se é índice de indeterminação do sujeito, eu tenho o quê? Sujeito indeterminado. E o verbo ficará na terceira pessoa do singular. Então, o correto aqui seria o quê? Trata-se de 61 milhões. Aqui é a mesma coisa. Isso daqui não é sujeito, isso aqui é um complemento. Aqui é sujeito, aqui é complemento. 40% da população adulta brasileira já estão endividados. Quando aparecer numeral, como aparece aqui, ó, porcentagem, eu poderia falar porcentagem, percentual ou porcentagem, não tem problema, porcentagem. Ok? Então, quando aparecer porcentagem seguida de um substantivo, seguido de um nome aqui neste caso, o verbo pode concordar tanto com o numeral, então 40% estão endividados, então aqui a alternativa está correta. Ele vai concordar com o numeral, mas pode também concordar com o quê? Com o substantivo. Eu poderia falar 40% da população adulta brasileira já está endividada. Pulei uma parte aqui, já está endividada. Já está endividada porque a população está endividada. Aqui estão endividados porque eu falo 40, então plural, 40 estão endividados. As duas possibilidades. Tem porcentagem? Faça o que quiser. Nem sempre, né? Mas na maioria das vezes. Pode concordar com o numeral ou com o substantivo que vem depois também. Questão muito interessante contemplando concordância. Caro estudante, questão sobre regência. Se tem regência, a primeira coisa você vai identificar, por exemplo, vou colocar aqui, ele está apto em
trabalhar. Será que é? Será que eu falo apto em trabalhar, apto de trabalhar? Então, você vai observar aqui que este nome, neste caso, este adjetivo, ele exige a preposição. Qual é a preposição exigida? Ele está apto a trabalhar e ele está apto para exercer o trabalho. Então, quando tem, neste caso aqui, regência, você vai identificar que seja o substantivo, se for regência nominal, o adjetivo ou advérbio, qual é a preposição exigida por ele. Se for regência verbal, o verbo, qual é a preposição exigida pelo verbo? Por exemplo, se eu disser eu assisti o jogo ou assisti ao jogo? Eu assisti ao jogo. Por quê? O verbo assistir, com o significado dever, sentido dever, ele exige a preposição a. Então, quem assiste, assiste ao jogo. Isso é regência verbal. Como você melhorará em regência? Praticando muita leitura, porque são muitos os casos, são muitos os vocábulos. Pratique muita leitura que você vai evoluir. Observe, a substituição das expressões propensão a, se encaixar na, apresenta-se de acordo com a norma padrão de regência e emprego do sinal de crase, respectivamente, em. Tem regência e crase? Comece pela crase, é mais fácil. Observe. Primeiro vamos compreender. Com a finalidade de trocar experiências sobre consumo impulsivo e propensão a viver. Se tem propensão, tem a propensão a alguma coisa. Então, aqui está correto. Por que não usou crase? Porque eu não uso crase antes do verbo. Observe, para se encaixar. Quem se encaixa em alguma coisa. Mas o a de a nova realidade se encaixa na nova realidade. Agora, nós temos que substituir. Vamos ver onde tem crase, porque aí fica mais fácil. Observe aqui, nessas duas primeiras, aqui também tem crase, aí a gente já vai resolver a crase primeiro. Impulsivo e inclinação a. Primeira coisa aqui, vou colocar aqui o verbo viver para o primeiro. Antes de verbo eu não uso crase, descartei a alternativa B, descarto a alternativa C. E agora, para se encaixar na nova realidade, vou escrever aqui, nova realidade, que aí já fica realidade, já fica mais fácil para a gente. Então, já descartei essas duas. Se ajustar, quem se ajusta a alguma coisa, mas o a de a nova realidade, obrigatoriamente teríamos de ter crase aqui. E agora, se ajustar à nova realidade, eu deixo. Se inserir, você vai observar que ele se insere à sociedade ou na sociedade. Quem se insere em alguma coisa. Então, o correto aqui seria na nova realidade. Descartei a alternativa D, gabaritei a questão com a alternativa... Melhor, descartei a alternativa E, gabaritei a questão com a alternativa D, somente resolvendo crase. Agora, precisamos compreender também. Então, vamos substituir propensão a por tendência de. Quem tem tendência a alguma coisa, tendência de, será que tem? Vou colocar aqui, também tem tendência de, tendência em e tendência para. Então, ele tem tendência para viver no vermelho, tendência a viver no vermelho, ele tem tendência de viver, tendência em viver no vermelho. Então, observe só, o substantivo tendência, ele pode ser usado com essas 4 preposições. Quem tem inclinação a alguma coisa, por alguma coisa, ok. Neste caso aqui, já descartamos aqui, por quê? Não posso usar crase antes de verbo no infinitivo. Ele tem tendência, já vi que é tendência a, tendência de, tendência em, tendência para. Mas não terá crase porque aqui eu tenho um verbo no infinitivo. Quem tem inclinação por alguma coisa. Observe que inclinação a, não. Inclinação por alguma coisa. E quem tem tendência a viver, tendência em viver, tendência de viver, tendência para viver. E nada de tendência por. Então, aqui, a alternativa D, quem tem inclinação por alguma coisa. E quem se ajusta a alguma coisa. Mas o a de a nova realidade deu a com acento indicativo de crase. Ele se ajusta ao novo modelo de alguma coisa, correto? Como está a aula? Está gostando?
Deixe na nossa seção de comentários também. Assinale a alternativa contendo as palavras que seguem de forma correta e na ordem os princípios de acentuação das palavras destacadas. Prova sua para o concurso da PCSP, cargo de escrivão e também investigador, terá também acentuação gráfica. Acentuação gráfica? Você se lembra das regras? Quando acentua as paroxítonas terminadas em quê? Vou trazer agora uma explicação para você. Observe só. Então vamos compreender aqui as regras de acentuação. Oxítono é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita para a esquerda, já facilitará bastante. Então, olha aqui. Cajar, a sílaba tônica é qual? O já você separa em vírgula aqui, você separa em sílaba. Aí você já consegue identificar. Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em acentuo as oxítonas também terminadas em ens e aquelas terminadas nos ditongos abertos. Ei e oi. Aí você vai falar, mas o céu? O céu aqui não é oxítona. Céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá. Panela. Qual que é a sílaba tônica? Panela, panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima, aí você já sabe. Ela é uma palavra paroxítona, que é uma palavra paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em I e também em U, seguido ou não de S, ok? Olha a panela aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em A. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, é O. Aí, se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, e não I, U. Paroxítono é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I e U e não acentuo as terminadas em A, E, O. Acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X e agora, e hífen. Tem acento ou não tem? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, não é isso? Quando você observa, vamos colocar aqui, ó, item e itens. E agora, quais têm acento? Qual tem acento? Então, acentua as paroxítonas terminadas em N. Não acentua as paroxítonas terminadas em NS. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui. Por que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em on e ons, mas terminada em Ns não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item tem acento ou não? Reflita, sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em M, ou em aqui, tanto faz. Ok? Então ficou mais fácil. Ônus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em U, seguido ou não de S, olha aqui. Ímã, também tem acento. Órfãos, fórum, olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras. E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo. Essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, olha aqui, ó. História. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como proparoxítona. Por quê? Porque a proparoxítona momentânea que se fala, por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como uma paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui, série, mágoa, e agora, e Coreia, jiboia, tem acento? Não acentua as paroxítonas, olha aqui, os ditongos E e O das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses ditongos abertos E e O nas oxítonas acentua. Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o ditongo aberto. Nas paroxítonas não tem mais acento.
Esse é o novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então não tem mais acento as palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Proparoxítona é extremamente fácil, todas são acentuadas, a antepenúltima sílaba é a forte. Pan, me, lá, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, oxítona também. Oxítona aqui, oxítona, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima, só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, não é isso? São as palavras que possuem uma sílaba. Elas vão ser acentuadas quando terminam em A, aqui seguidos ou não de S. A, E, O, e os ditongos abertos EI, OI e EL, ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos. Então, ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Pás, pés, pós, olha aqui o ditongo aberto o ditongo aberto e o ditongo aberto oi. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui pi, tem acento? Não, porque são somente os terminados em A, E, O e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante, memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo. Voltando aqui, turma, vamos ver? Júri recebe acento por quê? Estava lá, inclusive, nos meus exemplos. Júri e táxi, primeira coisa, vamos separar a palavra em sílaba. Você começa sempre da right, da direita, para a esquerda. Então, júri. A sílaba forte é a penúltima, ela é uma paroxítona terminada em I. Eu acentuo as paroxítonas terminadas em I e U, seguidas ou não de S. Vamos lá, legítima, legítima. Última, penúltima, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Gente, se tem proparoxítona no exemplo, busque as proparoxítonas das alternativas, porque todas são acentuadas. Existência, existência. Última, penúltima. Então, neste caso aqui, eu tenho uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Acentuo as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Eu falo Mario ou Mário, Mário. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Eu vou começar nessa ordem, ou seja, eu vou começar pela segunda, que é proparoxítona. Excelentíssimo, ecumênico, violência. Aqui nós já vimos que é o quê? Violência. Ela é uma paroxítona e eu preciso de uma proparoxítona. Técnica, vamos lá? Técnica, eu deixo também. Saído, descarto. Saído é o quê? Observe, e do. Aqui eu tenho um caso de hiato. Terá na sua prova da Polícia Civil desafio lançado. Terá um hiato na acentuação gráfica, correto? Observe, o que é um hiato? São duas vogais, quando separamos em sílabas, elas vão ficar em sílabas diferentes. E eu acentuo o I e o, saída, saído, saúde. Eu acentuo o I e U, seguidos ou não DS, quando formam hiato. Seguidos ou não DS. E se vier, por exemplo, vamos lá. Juiz tem acento? Não tem, por quê? Vogal, vogal, sílabas diferentes, hiato. Não tem acento porque ele vem seguido de Z. Se ele vier seguido de Z, R, por exemplo, também M ou L, não terá acento. Juiz não tem acento. Agora vamos fazer juízes? Tem ou não tem? Desafio lançado. Deixo para você responder lá nos comentários. Juízes têm acento? Se não tem ou tem, por quê? Deixe nos comentários, vamos ver se você compreendeu o hiato. Agora vamos aqui então para a primeira. Eu preciso de uma paroxítona terminada em I ou U. Táxi é? Ok, aqui também é paroxítona terminada em L. Posso deixar? Não. Aqui eu tenho o quê? Uma paroxítona terminada em I.
Estéreo é paroxítona? É, mas é terminada em L. Série, aqui eu tenho o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo. Então, letra A de amor, gabaritou a questão. Excelentíssimo. Aqui nós já vimos que ela é o quê? Uma palavra pró-paroxítona. Arbitrária, começa a fazer daqui. Arbitrária. Então, aqui eu tenho o quê? Uma palavra paroxítona terminada em ditongo. O que é ditongo? São as duas vogais na mesma sílaba. Hiato é o quê? Duas vogais em sílabas diferentes. Letra A de amor, gabaritou a questão. Vamos ver agora colocação pronominal. Caro estudante, tem colocação pronominal? Primeira coisa que vem à sua cabeça é próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome vem depois do verbo. Neste caso aqui, será que precisa você se lembrar de quê? Do Enéas 4Ps? Tem lá no nosso curso, na aula teórica de colocação pronominal, está a explicação de Enéas 4Ps. Venha agora fazer parte da nossa turma. Acesse agora cienciaexata.com. Será que precisamos nos preocupar neste momento? Será que sim? Observe só. Assinale a alternativa que substitui. Sempre que tiver substituir por pronomes as expressões, você vai se lembrar de transitividade verbal. Quando eu tenho um verbo transitivo direto, quando eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu tenho o verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento os pronomes oblíquos a e o e suas variações. E se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou usar como complemento lhe ou lhes. Por exemplo, ele agradeceu aos policiais. Então, vamos falar o quê? Ele não, por exemplo, ele não agradeceu aos policiais. Ele não lhes agradeceu. Por quê? Quem agradece, agradece a alguém. É um verbo transitivo indireto. Neste caso aqui, você vai observar isso. É verbo transitivo direto? Você vai usar o, a e suas variações. É verbo transitivo indireto? Você usa lhe ou lhes. Observe, podiam dar esse endereço a amigos. Primeira coisa, eu tenho o verbo dar. Quem dá, dá alguma coisa a alguém, não é isso? Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Ele vai ter dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Então, podiam dar o quê? Esse endereço, objeto direto. A amigos, objeto indireto. O termo que nos importa aqui é a amigos. Então, aqui eu preciso de um objeto indireto. Objeto indireto, quando eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar como objeto indireto lhe ou lhes. Então, já venho aqui e descarto. Essas duas aqui eu deixo porque aqui eu tenho um objeto indireto. Eu uso como objeto indireto, como complemento, o lhe ou lhes. Aqui eu descarto essa e descarto essa. Por quê? Los e las seria exercendo a função de objeto direto. Vamos ver aqui, objeto direto. Aí você fala, mestre, mas por que não pode ser dá-los? Por quê? Quando eu vou usar, observa que ele deu o quê? Esse endereço. Esse endereço é objeto direto, mas o termo que está em destaque aqui é do objeto indireto. Então, você não pode usar objeto direto no lugar de objeto indireto. E agora, vamos lá, receber amigos. Eu recebo quem? Verbo transitivo direto. Então, aqui eu tenho um objeto direto. Mestre, eu tenho muita dificuldade em saber se é verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, ele vai exigir a preposição. Se é verbo transitivo direto, não exige a preposição. Ele recebe quem? Os amigos. Então, aqui eu já sei que los eu posso usar, receber-lhes não posso, porque aqui é verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu tenho que usar o a e suas variações. Descarto também a alternativa D. Opa, já gabaritei a questão. Que facilidade, hein? Sem sofrimento. Pronto? Não, você precisa compreender. Aí você fala, mestre, mas você falou quando eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar o e a. E por que aqui eu usei foi los? Por quê? Quando o verbo termina em RS ou Z, você vai retirar o RS ou Z e vai colocar lo, lá, los ou las, correto?
É o mesmo caso quando o verbo termina em som nasal, m, oin ou ão, você vai usar o quê? O na ou no, ou nas ou nos. Vai depender do sujeito, se é ele ou ela. Então, receber, vamos colocar aqui. Receber. Terminou em R, o que você faz? Você retira o R, põe o acento circunflexo. E neste caso aqui, receber quem? Os amigos. Os amigos, eles. Eles eu vou usar o pronome oblíquo os. Então, eu coloco o L e virou o quê? Recebê-los. Da mesma forma, é fazer. Ele vai fazer o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento o A e suas variações. O verbo fazer terminou em R, retire o R e vai colocar o L. E os por quê? Os amigos são quem? Eles. Eu não vou falar fazer eles. Eu vou usar o os, o pronome oblíquo, átono, os. Então, aqui ficou o quê? Fazê-los, recebê-los e dar-lhes. Então, a alternativa A está correta. Em conformidade com a norma padrão, os termos que preenchem as lacunas são, respectivamente, vamos ver? Olha só, estes ou esses potes. Você observa que está perto de quem fala. Quando está perto de quem fala, nós usamos estes, não é isso? Então, deixo esta também, descarto essa daqui, porque quando está longe de quem fala, aqueles, quando está longe de quem fala e de quem ouve, e esses, quando está longe de quem fala. Então, só restaram duas alternativas. Quando a gente volta aqui, potes de manteiga de amendoim. Deve ou devem haver. E agora, vamos ver o que diz a regra? O verbo haver, quando está no sentido de existir, indicando tempo, são os verbos impessoais. Caro concursando, na prova sua da VUNESP terá o verbo haver em concordância verbal. Eu afirmo isso. Com certeza. Então, quando você se deparar com o verbo haver no sentido de existir, ou indicando tempo, e também o verbo fazer indicando tempo, vou colocar aqui indicando tempo passado, eles devem permanecer sempre na terceira pessoa do singular. Verbo haver no sentido de existir, ou indicando tempo, ou o verbo fazer indicando tempo passado, vai ser usado na terceira pessoa do singular. Houve muitos acidentes. Eu poderia substituir por existiram muitos acidentes. Verbo haver no sentido de existir, sempre na terceira pessoa do singular. Fazia 2 anos que estudo português. Verbo fazer indicando tempo passado. Tempo passado, você já sabe, ele é sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, o correto é fazia 2 anos e não faziam. Agora vem o que importa para a questão. Aqui eu tenho o verbo auxiliar, então. Deve haver está no sentido de existir? Sim. Eu deveria falar deve existir, ok. Primeiro ponto. Será que eu falo deve existir ou devem existir? O que importa aqui é que o verbo haver está no sentido de existir. Acabei de falar, verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ou seja, ele é sempre empregado na terceira pessoa do singular. Mestre, mas aqui o que importa é o seu auxiliar. Simples assim. Se o verbo principal é impessoal, o auxiliar também será impessoal. Então, o correto é deve haver e vai fazer 5 anos que mora aqui. Aqui está indicando o quê? Tempo passado, então. O verbo fazer indicando tempo passado é usado sempre na terceira pessoa do singular. Mas aqui é o auxiliar dele. O que eu disse? Se o verbo principal é impessoal, o seu auxiliar também é impessoal. Então, lá na charge, lá na tirinha, nós vamos usar o quê? Deve haver. Por quê? O verbo haver é impessoal e vai transferir essa impessoalidade para o seu auxiliar. E se fosse deve existir muitas pessoas ou devem existir? Devem. Por quê? Aqui o verbo já é um verbo comum. Eu falaria existem muitas pessoas, devem existir muitas pessoas, correto? Lembre-se disso. Se eu tenho o verbo haver, ele é impessoal, ele vai transferir essa impessoalidade para o seu auxiliar. Então, o correto aqui seria o quê? Deve haver. Venho aqui e descarto essa daqui, porque o correto é o quê? Deve haver. Por quê?
Aqui é um verbo impessoal, ele vai transferir a impessoalidade para o seu auxiliar. Descarto essa, a letra C está correta. E a última, vamos ver? Olhar nas outras lojas para ver o que as lojas, o que elas têm. Por isso está correto, porque elas têm com acento circunflexo, e se fosse a loja para ver o que ela tem sem acento. Então, letra C de coração está correta. Agora vou fazer a correção das questões retiradas das provas aplicadas pela VUNESP neste ano de 2022. Observe só. Considere as seguintes frases do texto. Por ser jurássico, provoquei perguntando como. Você pode vir aqui, fazer a leitura se quiser. Vamos ver, os termos destacados exprimem, respectivamente, sentido de quê? Será que é estado, posse, oposição, causa, modo? Gente, se tem causa, você já vem aqui e coloca primeiro. Por quê? A causa ocorre primeiro e vai levar a uma outra ação. Por ser jurássico na área de tecnologia, tendo iniciado há quase 40 anos como programador, sei muito bem o que é um algoritmo. Então, neste caso aqui, ele é antigo, vou colocar essa palavra aqui mesmo. Ele é jurássico primeiro, ou ele já entendia de algoritmo, entendia de informática antes? Então, primeiro a pessoa é jurássica, primeiro a pessoa tem experiência para depois entender. Então, se aquilo que ocorre primeiro é a causa, primeiro você tem experiência, depois você entende, primeiro você tem conhecimento, depois é que você vai saber o que é um algoritmo. Se ele não tivesse experiência e entendimento, ele não sabia. Então, aqui neste caso, esta ação ocorre primeiro e ela vai levar à segunda ação, que é uma consequência. Então, a causa ocorre primeiro e vai levar a uma outra ação. Por exemplo, se eu disser a rua está molhada porque choveu, qual das ações ocorre primeiro? Choveu. Então, porque choveu é a causa. E depois vai levar a consequência de quê? De molhar a rua. Então, primeiro você tem experiência, depois você vai saber o que é um algoritmo. Então, o que ocorre primeiro é uma ideia de causa. Para o segundo, provoquei perguntando como deixar o sensível algoritmo feliz. Gente, advérbio de modo, você faz a pergunta. Por exemplo, ele anda lentamente. Aí você vai fazer a pergunta, como ele anda? Primeiramente, palavras terminadas em mente, muitas são advérbios. Faça a pergunta, como ele anda? Lentamente. Ele anda de modo lento. Então, quando você faz a pergunta como, vai indicar o modo, o jeito. Provoquei perguntando o jeito de deixar o sensível algoritmo feliz. Então, aqui está correta a alternativa D. Lembre-se disso, a causa ocorre primeiro, advérbio de modo, faça a pergunta com como. Show de bola! A forma verbal composta destacada na frase do segundo parágrafo. Vinha compreender com o tempo porque tinha se deixado levar ao desespero. Expressa a mesma referência temporal que o verbo destacado em. Primeira coisa, precisamos compreender qual é essa forma verbal composta. Tinha se deixado, então aqui você já observa o verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio. Então, neste caso aqui, eu tenho o quê? Um pretérito, vou colocar aqui, pretérito mais que perfeito, composto. Você pode observar que tem dois verbos, então é composto. Pretérito mais que perfeito que composto. Quando tem o pretérito mais que perfeito, você já sabe que é o quê? Uma ação que vem antes de outra ação também no passado. Ação que vem antes de outra no passado. Então já ficou mais fácil aqui. Observe só. Vinha compreender com o tempo porque tinha se deixado levar ao desespero. Eu vim passado, só que essa ação aqui ocorre antes dessa outra. Vou colocar aqui. Essa ocorre primeiro. Então, pretérito mais que perfeito é usado para uma ação que ocorre antes de outra ação também no passado. Ele veio a compreender porque tinha se deixado. Então,
essa ação que ocorre primeiro que a outra também no passado. Pretérito mais que perfeito composto. Então, era um homem alto e bonito, com os olhos grandes. Então, era aqui não é pretérito mais que perfeito. Aqui eu tenho o quê? O pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito indica uma ação que ocorre no passado, uma ação que acontecia. Então, eu era muito malicioso. Então, indica que aquela ação era contínua naquele momento. Sempre que estava, então, ele estava, você vai identificar aqui também pretérito imperfeito. Sei, eu sei, aqui você já vê que é presente, descarta. Um nervoso para quem a vida só tivera o seu lado amargo. Gente, olha o Rá aqui. Rá é o quê? É o pretérito mais que perfeito. A única diferença do enunciado para cá é porque lá em cima é o pretérito mais que perfeito composto. Então, pretérito mais que perfeito composto é composto pelo verbo auxiliar, muito usado aqui, o tinha, mais o verbo principal no particípio, correto? Então, a alternativa D está correta. Parece que ainda o vejo quando saía. Saía novamente pretérito imperfeito. Observe a diferença de pretérito imperfeito para pretérito perfeito. Eu saí de casa. Pronto. No passado, fiz e acabou. Eu saía de casa. Indicava uma ação contínua no passado. Correto? Na frase que inicia o segundo parágrafo, eu o amava porque eu queria fazer, porque o que eu queria fazer, ele consentia. O termo destacado estabelece se tem causa, você já vem aqui e coloca primeiro. Consequência, você pode colocar lá tão que, por exemplo. Finalidade, vai aparecer a preposição para, geralmente com verbo no infinitivo. Parar, parer, parir. Condição, as mais usadas, se e caso. Comparação, como, por exemplo. Então, eu o amava porque o que eu queria fazer, ele consentia. Precisamos identificar qual das ações ocorre primeiro. Por que ela o amava? Porque o que ela queria fazer, ele deixava. Então, o que ela queria fazer, ele deixava, levava a consequência de quê? A consequência de amar o pai. Então, a ação que ocorre primeiro era ele deixar fazer tudo. E depois ela o amava. Se ele não a deixasse fazer tudo, ela não o amaria provavelmente. Então, a ação que ocorre primeiro é a causa do amor do menino pelo pai. Por que ele amava? Porque ele deixava fazer tudo o que consentia. Então, aqui já descarto também as outras alternativas. Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula na frase redigida a partir do texto está em conformidade com a norma padrão de pontuação. Gente, tem vírgula VUNESP, SVC e SUVECA. Não vou explicar aqui o que significam, porque você que assiste às minhas aulas já memorizou. O meu pai, quem era um homem bom? Aqui eu tenho o verbo. O meu pai, sujeito. Não pode separar o sujeito do verbo por vírgula. Estando comigo, contava-me histórias e cedia. Ele cedia a quem? A todos. Não posso separar por vírgula o verbo do complemento. Meu pai não se importava comigo, mesmo que eu mexesse. Aqui eu tenho o verbo, aqui o sujeito também não posso. Apenas muito tempo depois é que vim saber. Ele sabe de quê? Da história. Não separo por vírgula o verbo do complemento. Ao brincar comigo, meu pai comportava-se como se tivesse a minha idade. Então, a alternativa E está correta. Por quê? Aqui nós vamos falar da SUVECA, não é isso? Então, aqui eu tenho o sujeito, o verbo, comportava-se como? Como se tivesse a minha idade. Vou colocar o verbo e o complemento. SUVEC, faltou o A, olha o A aqui, o A de adjunto adverbial. SUVEC é a ordem direta das frases. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vier para o meio ou para o início da frase, ele virá separado por vírgula, então aqui está correto. Ao brincar comigo, quando brincava comigo, então aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de infinitivo. Então, mesmo sendo reduzida, ela é uma oração subordinada adverbial.
quando as adverbiais vierem para o início da frase ou antes da oração principal, você já sabe, ela virá separada por vírgula. Então, por isso que utilizamos a vírgula na alternativa. No trecho do último parágrafo, a gente, se quisesse, podia segurar os galhos da treva. O verbo querer foi empregado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Observe, pretérito imperfeito do subjuntivo. Se quisesse, gente, apareceu o se aqui, então eu vou falar se eu amasse, se eu estudasse, se eu fizesse, se eu quisesse. Pretérito imperfeito do subjuntivo vai aparecer essa terminação e vai aparecer o se. Expressando uma possibilidade, o modo subjuntivo ele expressa uma possibilidade, uma dúvida, por exemplo, correto? O verbo destacado na alternativa está empregado corretamente nas mesmas condições em. Primeiro ponto, aqui nós temos o quê? Verbos derivados. Então, deter-se. Aqui eu tenho do verbo deter, que é um verbo derivado do verbo ter. Verbo derivado é aquele que vai se originar de um verbo principal, do verbo primitivo. O verbo deter vem do verbo ter. Ativessem vem de qual verbo? Do verbo a ter, que é derivado de que verbo? Do verbo ter. Sustessem, complicou, hein? Aqui vem do verbo sustentar. Sustentar é derivado do verbo ter? Não, é sustentar mesmo. Opossem vem do verbo opor, que é um verbo originado do verbo por. Se os animais transpossem, então aqui eu tenho o verbo transpor, que é originado do verbo por. Muita atenção, quais são os verbos que mais têm verbos derivados? O verbo ter, o verbo ver, o verbo vir e o verbo por. O que é um verbo derivado? Observe só, a mesma conjugação do verbo ter vai ter o verbo deter. Vou falar um pouquinho agora sobre os verbos derivados. Observe. Os verbos derivados são aqueles que se originam dos verbos de origem. Aqueles verbos que mais possuem verbos derivados são os verbos ter, por, vir e ver. Já deixo uma dica. Nota aí no seu caderno, você precisa saber conjugar os verbos ver e vir, principalmente no modo subjuntivo. Por quê? Porque as bancas cobram muito. Vamos reescrever aqui no modo subjuntivo. Por quê? Onde tem mais dúvidas, onde as pessoas possuem mais dúvidas. Eu falo, se ele vir você ou se ele vier você ou se ele ver você. Então, um ponto que você precisa de compreender também. Vamos ver aqui. Então, os verbos derivados são aqueles que são conjugados seguindo o mesmo padrão dos seus verbos de origem. Então, o verbo ter, aqui tem o verbo ter e aqui eu tenho o verbo manter. Será que manter é um verbo derivado de ter? Sim. Como você vai identificar isso? Vá lá no presente do indicativo. Eu falo eu tenho, eu mantenho. Então, deu a mesma conjugação, é um verbo derivado. E aqui eu tenho o verbo que? Converter. Ele também terminou em ter, mas será que ele é? Não é, porque eu falo eu converto e não eu convertenho. Anote aí também. Então, os verbos derivados são aqueles que seguem o mesmo ritmo, a mesma forma de conjugação do verbo de origem. Observe lá no presente do indicativo. Eu vejo, aqui é do verbo ver, aqui é do verbo prever. Eu vejo, eu prevejo, então é verbo derivado. E aqui é do verbo escrever, também terminou em ver. Mas eu não falo eu escrevejo, eu falo eu escrevo, então esse não é derivado. E aqui tem uma exceção. O que seria do português sem exceção? Né? Nada, nada, nada. Então precisa de estudar, porque se fosse simples como nas exatas, era menos complexo o português. Aqui eu tenho o verbo prover, aí você vai falar, mas é eu provejo. Mas ele não é um verbo derivado, por quê?
Lá no modo subjuntivo que falei com vocês para estudarem os verbos ver e vir, principalmente, em vez de eu falar o quê? Eu falo o quê? Se eu visse, não é isso? Só que lá eu não falo se eu provisse, é se eu provesse. Então aqui divergiu, olha aqui, se eu visse, mas aqui é se eu provesse. Então, mesmo tendo a mesma conjugação no presente do indicativo, ele é um verbo ele não é um verbo derivado do verbo ver, ok? Eu venho, aqui é do verbo vir. Eu venho, eu intervenho. Então, aqui é do verbo intervir. Então, aqui certinho. E aqui é do verbo servir. Só para você ver. Eu não falo eu servenho, eu falo eu sirvo. Então, aqui é verbo derivado, mas aqui não é. Eu ponho, o verbo pôr já ficou mais fácil. Todos aqui terminados em pôr vão ser derivados do verbo pôr. Eu ponho, eu predisponho, e tem outro, por exemplo, eu proponho. Então, verbos derivados seguem a mesma conjugação. Para saber se é derivado ou não, conjugue no presente do indicativo. Observe aqui, ó. Eles tiveram uma recaída, que é do verbo ter. Eles tiveram, eu não posso falar eles manteram, então. Eles mantiveram, certinho, verbo derivado. O juiz veio apitar, é do verbo vir. Não, e aqui é o que? O juiz interveio, certinho. Muita gente fala que ele interviu. Viu não é do verbo ver. Eu vi, ele viu. E do verbo vir é ele veio, então o juiz interveio. As pessoas puseram, as pessoas propuseram, as pessoas se indispuseram, certinho. O juiz viu o homem. Se ele viu, é do verbo ver. E aqui anteviu é do verbo antever. Voltando, se os diques detessem é do verbo ter. Eu vou falar se eles tessem, não. Se eles tivessem, não é isso? Se eles tivessem, então, se eles detivessem. Descarto a primeira alternativa. Faça isso. Se os engenheiros, aí simplifique a frase também. Se eles se ativessem, então, do verbo ter, eu vou falar o quê? Se eles tivessem. Agora, aqui nós temos o verbo a ter, não é isso? E neste caso, então, será que está correto? Eu falaria o quê? Se eles tivessem... Se eles se ativessem, certinho, alternativa B. Se as vigas se sustessem, não. Se elas se sustentassem, se elas sustentassem a laje. Se os moradores opossem, então, do verbo pôr, se eles pusessem. Vou colocar aqui. Se eles pusessem, se eles se opusessem. Se os animais transpossem, não. Se os animais pusessem. Se eles pusessem, se eles transpusessem. Então, descarto também. Alternativa é, letra B, gabarita a questão. Então, concursando, quero que pare o vídeo e resolva esta questão contemplando concordância verbal. Qual vai ser a alternativa correta? Vamos ver então. Observe só, assinale a alternativa que está correta. Enquanto o filme não começava, ouvia-se as batidas da campainha chamando os retardatários. Concordância verbal. Tem concordância verbal? Primeira coisa que você vai fazer é identificar o verbo. Observe só. Vamos pegar a alternativa B. O que despontava no tumulto do intervalo? Despontava o quê? Sons de conversa e de instrumentos. Então, vamos colocar na ordem direta? Sons de conversa e de instrumentos. O correto aqui seria o quê? Despontavam. Por quê? Eu tenho um sujeito no plural, então vou colocar aqui. Sujeito no plural, verbo também deve estar no plural. Então, a alternativa B está errada. Ah, mas o sujeito não seria no tumulto do intervalo? Não, porque aqui é um adjunto adverbial. Você viu que tem a vírgula?
não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Então, isso daqui não pode ser o sujeito. A não ser que seja uma questão, por exemplo, de pontuação, vírgula. Aí, para você corrigir, sim. Mas aqui faça isso, identifique o sujeito. Voltando à alternativa A. Enquanto o filme não começava, ouvia-se as batidas da campainha chamando os retardatários. Apareceu o se, primeira coisa que você vai fazer é circulá-lo. Então, enquanto o filme não começava, ouvia-se. Ele ouvia o quê? Se eu tenho um verbo transitivo direto, este se é o que chamamos de partícula apassivadora ou pronome apassivador. Isso quer dizer o quê? Que aqui eu tenho uma frase na voz passiva sintética. O que é sintética? Síntese é quando você reduz voz passiva sintética. Se eu fosse esticar, se eu fosse colocar na voz passiva analítica, eu falaria que as batidas da campainha eram ouvidas. Simplifiquei, está menor, voz passiva sintética. Ouvia-se, ok, então. Eu tenho um verbo transitivo direto, o se é uma partícula passivadora, esta frase está na voz passiva sintética. Se é um verbo transitivo direto, se eu tenho uma partícula passivadora, o verbo vai concordar com o... Vou colocar aqui, o verbo transitivo direto é igual ao sujeito. Por quê? O que você vai compreender aqui? Que o sujeito está no plural, o verbo precisa estar no plural. Então, o correto seria o quê? Ouviam-se as batidas. Simples assim, observe este exemplo que sempre passo para os meus alunos. Vendem-se casas. Eles vendem o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, o se é o quê? Um pronome apassivador. Casa aqui é o sujeito paciente no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo também está no plural. Casas são vendidas. Vendem-se casas, sons são, ou melhor, não é aqui não. As batidas são ouvidas. Ouviam-se as batidas. Por quê? Porque eu tenho um verbo transitivo direto, ele vai concordar com o sujeito paciente. Se fosse assim, ó, vende-se, vende-se, casa, estaria correto. Por quê? Casa é vendida. Então, sujeito paciente no singular, verbo também no singular. Show de bola? Marcou também que não era a resposta correta nem a A e nem a B? Na primeira classe existiam a mesma coisa que eu falo. O que existia? Cadeiras tristonhas. Então, sujeito no plural, o verbo obrigatoriamente estará no plural. Então, está correto. Cadeiras tristonhas existiam onde se acomodavam as pessoas. Observe o se de novo. Não importa se ele vem antes ou depois aqui, porque eu tenho um pronome relativo, ele vem antes, caso de próclise. Então, acomoda o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, o se é uma partícula passivadora. O verbo vai concordar com o sujeito paciente, que está no plural, o verbo também no plural. Então, acomodavam-se as pessoas. As pessoas eram acomodadas, letra C, correta. E vale você lembrar que o existia também está correto, e se fosse havia, aí seria havia mesmo. Por quê? Verbo haver no sentido de existir, ele não vai para o plural. O montante de R$500 era o que se cobrava para ver o filme na segunda classe. Vamos lá. O que era o montante? Então, o montante sujeito no singular, verbo também no singular. Então, até aqui está correto. O montante era o que se cobrava. E agora, o que se cobrava aqui? O. Então, esse o aqui, ele poderia ser substituído por aquilo. Observe. O montante de R$500 era aquilo que se cobrava. Aquilo cobrava. Eu não vou falar aquilo cobravam. Aquilo cobrava. Sujeito no singular, verbo também no singular. Era aquilo que se cobrava para ver o filme na segunda classe. Ah, mestre, mas o R$500 aqui, o verbo não pode estar concordando com ele? Não, por quê? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. O adjunto adnominal, ou que seja um complemento nominal também, não importa, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Antes de voltar para casa, tios, amigos e o próprio autor saboreava. Aí você lembra do mestre Mário e vem aqui e faz a pergunta. Quem saboreava? Tios, amigos e próprio autor. Ah, aqui eu tenho o quê? Um sujeito composto.
Sujeito composto, o verbo, quando ele vem posposto ao sujeito, ele vai para o plural. Então, é saboreavam um outro sorvete. Descarta a alternativa. Mas se o verbo vier antes, ele pode concordar com o mais próximo. Vou deixar só tio aqui. Então, eu poderia falar: saboreava tio, amigos e o próprio autor um outro sorvete. Aí eu poderia usar no singular. Se vem antes, pode concordar com o mais próximo ou com todos. Se vem depois, obrigatoriamente vai para o plural, depois do sujeito composto. Show de bola? Considere a frase. Agora, esta questão aqui, ela já está contemplando também as preposições. Se tem preposições, eu tenho o que também? Pode estar contemplando regência, não é isso? Regência verbal ou nominal. Considere a frase. De acordo com a norma padrão e com o sentido do texto, não trouxe o texto, por quê? Só com a norma padrão a gente já vai preencher as lacunas de maneira correta. 3 possibilidades, eu já vi que tem crase aqui, eu vou começar por ela para ver se tem ou não. A última, não é isso? Observe. Agradável e céu. Semelhante à copa de uma árvore. Se é semelhante a alguma coisa. Então, semelhante à copa. Mas o a aqui, este a exigido pelo termo, pelo vocábulo semelhante, mais o a exigido aqui, o artigo, ou melhor, voltando. Esta preposição a, exigida pelo vocábulo semelhante, que vai se juntar ao artigo definido feminino a, vai dar a com acento indicativo de crase. Semelhante, eu poderia falar semelhante ao topo de uma árvore. Deu ao, eu já sei que tem crase. Então, já venho aqui, descarto, só restaram 2 alternativas, a ou a e. Vamos ver. Havia jardins com jasmim do cabo, magnólias e madressilvas, aos quais se desprendia um aroma agradável. Apertou um pouquinho, não foi isso? O que você vai observar? Aí você tem que observar o que vem depois. Se desprendia um aroma agradável. Um aroma agradável se desprendia de quê? Então, você observa que o verbo desprender-se, ele vai exigir a preposição de. Este exemplo aqui, observe, o livro que gosto. Vai ajudar bem você a entender isso daqui. Então, está correta esta frase? Não. Por quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Esta preposição exigida pelo verbo, ela vai vir antes do pronome relativo, que pode ser que e pode ser quais também, ou qual. Então, o livro de que gosto. Um aroma agradável se desprendia de quê? O que se desprende de alguma coisa. Então, aqui tem que vir dos quais se desprendia. Então, dos quais é a alternativa correta. Conseguiu compreender? Porque aquilo que se desprende de alguma coisa. Então, se desprende de, mais o os aqui, de os quais, então vai ficar o quê? Dos quais, correto? Então, e se fosse só o quê? Seria o quê? Madressilvas de que se desprendia um aroma agradável. Bem interessante, a VUNESP cobra muito isso daqui. Essa preposição exigida pelo verbo vai vir antes do pronome relativo. Um aroma agradável e do céu, como já vimos ali, semelhante à copa de uma árvore, podíamos colher estrelas. Podíamos colher estrelas de onde? Do céu. É um lugar, então vou usar a preposição de. Então, do céu aqui vai gabaritar a questão. A parte mais interessante aqui, lembre-se deste exemplo, o livro de que gosto. Show de bola?